Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o versos 6 e 7 a princípio. Mateus, capítulo 28, versos 6 e 7. Abra o seu aplicativo, a sua Bíblia, e vamos ler. É um texto conhecido que fala sobre a ressurreição de Jesus. Hoje é a despedida do Léo e da Vivi, e fiquei imaginando o que a gente iria compartilhar com a igreja e também com eles, nesse dia que é tão especial para nós. É a primeira vez que nós, como igreja, enviamos missionários para fora do país e para dentro do país. É a primeira vez que a gente faz isso. E isso tem um significado muito importante para nós, que somos uma igreja que trabalhamos em tudo como uma missão urbana, como uma missão local. E esse texto me veio à cabeça também quando eu estava perdido nas minhas emoções. Sabe aquele hino do cantor cristão que o Raimundo Fagner canta? Perdido em meus pensamentos, lembra desse? É que me encontro tão só. Não conhece esse hino? Ninguém nunca cantou isso aqui no coral? Na boca um sabor de veneno, não? E aquele, o aço, duas mãos, aí você sabe, né? Esse é corinho, o outro é hino. Mas tem momentos da vida que a gente fica perdido nos pensamentos. O que está acontecendo? E acho que tudo se juntou e esse texto que a gente conhece quase de cor praticamente, veio ao meu coração essa semana para conversarmos. A gente vai suspender hoje a nossa série de Coríntios, na despedida do Léo. E semana que vem também, porque temos o turn off. E eu quero ler com você. Mateus 28, 6. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Agora vamos ao versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus nos abençoe na sua palavra. Irmãos, essa última semana de Jesus deve ter sido uma semana muito difícil para esses 12 homens depois, esses 11 que estavam caminhando com Cristo. Judas tirou a sua própria vida, Judas se perdeu, mas esses discípulos andaram com Jesus por cerca de 3 anos e meio. E viram coisas que a gente não pode nem imaginar. Eu não sei se você sente isso, mas às vezes, quando eu estou em algum encontro, ou assistindo alguma pregação, ou algum estudo, também na igreja, ou como acontece com você, ou mesmo aqui na igreja, você ouve uma pregação, uma palavra de Deus, algo que mexe com a tua cabeça, mexe com o teu coração, recoloca as coisas no lugar na sua vida, e você agradece a Deus porque você sente que naquelas palavras a espada de 2 gumes está entrando na tua vida e está clareando tudo. Imagina o que foi com esses 11 homens que andaram com o próprio Cristo, com a própria palavra, o verbo que se fez carne, que eles tocavam e viviam com ele dia a dia. Foi uma experiência assim arrebatadora, desde quando eles foram chamados na Galileia para andar com Jesus. E depois, começando a compreender que diante deles não era só um mestre, não era só alguém que estava ensinando, até porque não era comum um mestre convidar adultos. As crianças, os meninos, a partir dos 12 anos, eles estavam ali escolhendo um mestre para seguir depois do ensino que eles tinham na infância, mas um adulto, ainda mais da Galileia, terra de gentios. Mas de repente apareceu um mestre, mas eles começaram a perceber que não era só um mestre, era o Filho de Deus.
Quando Jesus em Cesareia pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros que você é um profeta. E vocês, quem vocês dizem? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Imagina o que houve na cabeça desses homens. Toda a promessa do Antigo Testamento, a gente não tem descrito na Bíblia todos os dias desses 3 anos e meio praticamente que Jesus andou com eles. Temos passagens e momentos da vida de Jesus resumidos nos evangelhos. Mas quanta coisa eles não ouviram de Cristo. E percebendo que o Messias prometido estava ali diante deles. Imagina na última semana de vida de Jesus. Os evangelhos gastam bastante tempo na última semana, que é quando ele entra em Jerusalém. Aliás, eles já deveriam ter ido outras vezes a Jerusalém, porque era comum, uma vez por ano, o judeu ia na festa da Páscoa, ou na festa das colheitas, eles sempre poderiam estar em Jerusalém, mas daquela vez eles entraram em Jerusalém e teve uma festa em Jerusalém. Ele foi recebido como um rei na entrada, foi a entrada triunfal. Imagino que na cabeça dos discípulos eles pensaram: é agora. Ele vai chegar agora e vai tomar isso aqui, o povo vai abraçar a gente, ele vai acabar com os romanos, ele vai reinar, é agora. O Messias chegou, o reino chegou. Mas aí tudo começa a caminhar ao contrário. E ficar muito confuso. Ele vai ao templo. No primeiro dia passeia, rodeia aquele lugar. Ele tem embate com os vendedores de ofertas e de pombas, com os cambistas. Depois ele discute com herodianos, discute com saduceus, com escribas, com fariseus. Ele diz para os discípulos: preparem a ceia. Sabe quando você está passando por um momento que você fala assim: o que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha aqui. Isso deve ter acontecido no coração deles. Aí Jesus na mesa diz: é a última vez que a gente come essa ceia, até que a gente coma de novo no reino do meu Pai. Como assim a última vez? Algo muito estranho estava acontecendo. E no meio do jantar, me passa água, me passa o vinho, acontece algum papo que alguns entendem, outros estavam mais longe e não percebem, mas Judas levanta e sai. Jesus fala: o que vocês têm que fazer, vai e faz depressa. Para onde foi o Judas? O que está acontecendo? Aí Jesus diz: a minha alma está em profunda agonia. Vamos orar. E eles vão para o Getsêmani. Eles dormem e não conseguem vigiar com Jesus durante a noite em oração, ou naquela entrada de noite. E naquele momento de angústia, Jesus, diz o texto, que ele escorre sangue dos seus poros, da sua angústia naquele momento. E chegam guardas e prendem Jesus. E o pior é que Pedro pega a espada de um homem e arranca a orelha do soldado lá, o Malco. Nós não sabemos se Pedro era um cara com uma precisão milimétrica que acertou só a orelha, ou se era um cara muito ruim de espada que errou o meio da cabeça. Não é verdade? Rapaz, ele acertou direitinho a orelha, não, ele queria arrancar a cabeça, ele era ruim de espada, ele acertou só a orelha. Mas de qualquer maneira Jesus coloca a orelha dele no lugar. Mas uma coisa doida, ele é preso, os discípulos se dispersam. Lembra, Pedro fica ao redor ali do alpendre, e você estava com ele nega 3 vezes com medo de ser preso, os discípulos não sabem o que fazer. Jesus é crucificado na sexta-feira, antes de começar o sábado, antes de começar a Páscoa. Só João está ali com a sua mãe aos pés da cruz. O que está acontecendo? Que de um momento em que nós víamos o Messias à nossa frente, agora, ele não era Deus, ele morreu. Ele não era o Messias então, ele não era filho de Deus. Era só um mestre mesmo. E a gente vai fazer o quê? A gente largou o barco, largou tudo, a gente não sabe mais o que fazer. Vão prender a gente também, vão querer matar a gente também. Vão ficar escondidos, vão voltar para Galiléia. O que a gente faz? A gente passa momentos na nossa vida em que nós perguntamos: o que está acontecendo? Ele não é mais o Messias? Ele não está mais aqui com a gente? Ele não é mais Deus? Nós dissemos sim e começamos a segui-lo há 3 anos atrás. Fizemos a coisa errada. Não era nada daquilo que a gente pensava, não é terreno nenhum. Deus não está presente. O que está acontecendo? Mas no domingo pela manhã,
As mulheres vão ao sepulcro e o sepulcro está vazio. Elas correm para avisar os irmãos de que isso estava acontecendo, e é o que aquele homem que estava no jardim diz a elas: vai e diz aos irmãos de vocês que eles vão me ver lá na Galileia. Galileia era o lugar onde eles moravam. Era de onde eles saíram. Jesus começou o seu ministério na Galileia. Bom, eles iam ter que voltar para casa mesmo. E Jesus manda-os voltar. E eles vão para Galileia. Aqui diz o texto que um monte que Jesus havia dito, não disse que monte era esse, mas eles foram ali. E ali Jesus se aproxima deles. Irmãos, e os comissiona a uma missão. A missão de Deus, na qual nós estamos inseridos, ela pede de nós a nossa vida. Ela pede de nós a inteireza do nosso coração. Nós não temos a exata certeza que apenas os 11 estavam ali. Mas alguns comentaristas afirmam que não. Como em outras aparições de Jesus. Mas de qualquer maneira, sendo apenas os 11 ou não, o que nós entendemos é o que Cristo disse a eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um comissionamento para todos nós. Todos nós fazemos isso. Sendo nós missionários ou não. Sendo nós uns dos 11 apóstolos ou não. Porque na verdade, qualquer coisa que nós façamos anuncia que o reino de Deus chegou. Qualquer coisa que a gente faça, do jeito que a gente faz e por que a gente faz, toda maneira que nós comunicamos, qualquer coisa que nós trabalhemos, nós estamos pelos nossos poros, pelas nossas atitudes, pela maneira em que nós amamos, pela maneira em que nós tratamos pessoas, pelas nossas posições na sociedade, pela maneira que exercemos a nossa justiça diante dos homens, nossas boas obras, o testemunho que damos, tudo que fazemos e qualquer coisa que façamos anuncia que aqui nesse lugar não está mais só eu, mas Cristo vive em mim. Todos nós anunciamos o reino de Deus. E imagino que todos nós temos momentos muito semelhantes aos dos discípulos, em que nós dizemos: mas Senhor, eu disse sim um dia para te seguir. Eu não sei onde você ouviu falar do Evangelho, eu não sei como é que foi o dia que você entregou sua vida a Cristo, que você disse: eu quero te seguir, eu sou um pecador, me arrependo dos meus pecados e o Senhor é Senhor da minha vida. Eu não sei quando isso aconteceu, e a partir dali houve um momento em que tudo se abriu nos seus olhos e na sua mente, e você falou: agora eu entendo. Sabe como é que a gente vivia a vida antes de Cristo? Sem saber de nada. Não sabemos por que nascemos onde nascemos, porque somos quem somos, da onde viemos. E muito menos para onde a gente vai. A gente vive o curso desse mundo sem saber de nada. Aliás, o que a gente menos quer saber é o dia da nossa morte. E a grande pergunta é: por que a gente existe? O que a gente está fazendo aqui? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Quando a gente encontra Cristo, e quando nós encontramos o Senhor da nossa vida, parece que as escamas caem dos nossos olhos. E eu digo: meu Deus, agora eu sei de onde eu vim dele. Agora eu sou um filho dele, era uma criatura, mas eu parti dele, porque tudo veio dele. É por meio dele, e é para ele todas as coisas. Ele é a origem e ele é o destino de tudo que existe, porque tudo parte dele. E tudo converge nele, porque ele é alfa e ômega, começo e fim. Agora eu sei. Eu não estou aqui à toa, eu não sou um nada, eu vim de um Criador. E vivo a minha vida na missão de Deus, num mundo decaído, porque todo mundo pecou em Adão. Mas agora eu estou voltando para Ele, e é para Ele que eu vou. Tudo começa a fazer sentido na nossa cabeça. E aí nós entendemos que essa é a nossa vida, e que não tem como eu não viver a minha vida em Cristo. Não tem como eu pensar em nenhuma atitude que eu faço. Porque eu casei, com quem eu casei, como eu educo meus filhos, porque eu educo os meus filhos, o que eles vão ser e o exemplo que eu dou, tudo transparece que um reino agora tomou a minha vida. E eu sou dele, e ele é meu. E eu disse aqui nas outras duas reuniões que
Aqui na igreja, você já percebeu, a gente não faz nenhum sensacionalismo, nenhuma produção de George Lucas, Star Wars ou coisa do tipo com batalha espiritual. Não é verdade? Para dizer, olha, o seu sapato tem um demônio nesse cadarço, essa camisa que você está usando aí do Iron Maiden tem um demônio. Imagina, você acha que tem demônio na camisa do Iron Maiden, irmão? A sua é qual? Dead Kennedy? Não tem. Na verdade, o mundo jaz no maligno. E fique tranquilo que não tem demônio que está com vontade de ficar na sola do seu sapato. Ele quer ocupar a sua cabeça, não a sola do seu sapato. Nem um pedaço de pano que você pendura. Mas apesar de nós não fazermos sensacionalismo, nós não desprezamos os desígnios de Satanás. Porque a oposição das trevas existe sim. E se você não sabe, esse mundo não é mais para a gente. Esse mundo é um lugar inóspito para nós que somos cristãos. Aliás, nós andamos na contramão de tudo que esse mundo faz. No meio das trevas, nós somos luz e sal, aonde precisa ser regenerado. Por isso nós enfrentamos oposições. E se você não sabe, é por isso que nós passamos por opressões, é por isso que nós temos resistências. Não é porque você não deu uma oferta, ou porque você não foi no culto da vitória. Isso é só coisa para te arrancar dinheiro e arrancar o teu couro. É porque o mundo jaz no maligno. Nós temos uma oposição das trevas até a volta de Cristo. E vão existir muitos momentos na sua vida que você vai dizer, o que está acontecendo? E que talvez você olhe para trás e diga, será que eu criei errado? Onde está Deus? Ele não existe? Existe? Está aqui? Não está? O que está rolando? Porque no meio do caminho a gente fica desnorteado. Não sei se isso já aconteceu com você. Talvez já aconteceu ou esteja acontecendo. E não se preocupe, se ainda não aconteceu, relaxa, vai acontecer. Porque é assim que a banda toca. Por isso nós devemos ser firmes e constantes. Por isso as exortações nas Escrituras de permanecermos nele, permanecermos em comunhão, permanecermos na sua doutrina, na sua palavra, no Espírito, não abandonarmos a nossa vida devocional em Deus. Mas a verdade é que esse texto diz que Jesus, aparecendo às mulheres, disse, fala para os seus irmãos para me encontrarem lá, na Galileia. Isso me chamou a atenção, eu já li esse texto tantas vezes. E lendo de novo essa semana, eu falei, mas que detalhe interessante. Eu nunca morri e reapareci. Não sei se você já aconteceu isso com você. Mas, nunca aconteceu comigo. Mas eu imagino que quem morre reaparece. No caso de Jesus, né? Que é o único. Os outros é tudo mentira, irmãos. Você pode aparecer em qualquer lugar, já que você pode aparecer. Você pode aparecer onde você quiser. Não é verdade? Ressuscitou no domingo, já poderia ter aparecido para eles logo no domingo para acabar com qualquer problema. Gente, vamos pôr panos quentes aqui, relaxa, eu estou aqui. Mas ele mandou os caras voltarem para Jerusalém. É uma jornada. É botar o pé na estrada e voltar lá para Galileia. Naquela época eles não tinham relógio, eu não sei como é que eles marcaram. Que hora que vai ser, hein? Alguém lembra? Está no WhatsApp? Não tinha isso, irmãos. É engraçado a gente pensar como é que eram as coisas. Eles se reúnem, vão ao monte que Jesus disse e Jesus aparece a eles. Lá na Galileia. O texto diz que, aproximando-se Jesus, disse para eles, é o versículo 18, toda autoridade é-me dada nos céus e na terra. Toda autoridade é-me dada nos céus e na terra. Vamos aos detalhes. Eu acho, dentre muitas interpretações que a gente deve ter para esse texto, não acredito que essa seja a única, mas uma perspectiva que me vem à cabeça, de por que Jesus volta para Galileia e manda os discípulos voltarem para Galileia. Porque lá, na minha cabeça, é onde tudo começou. Foi lá que Jesus os chamou para serem discípulos. O Pedro, o Tiago e o João, que eram pescadores, o Bartolomeu, que estava lá dizendo que não podia vir coisa boa de Nazaré, os filhos do trovão, o Judas Tadeu, o Judas Iscariotes,
O Tomé, que depois não acreditou que ele havia ressuscitado. Todos foram chamados ali na Galileia, e lá começou o ministério dele. Sabe como é quando as coisas começam? Você sabe, né, irmão? Quando alguma coisa está começando, é nova. Está começando tudo agora, tudo é novo. Quando tudo é novo e está começando, você está num estado de êxtase. Eu imagino naqueles dias, aqueles homens serem chamados, descobrindo que ali diante deles estava o Filho de Deus. Que o reino tinha chegado. Meu Deus, imagina a primeira noite deles. Não dormiram. E quando eles viram Jesus acalmar a tempestade no mar da Galileia. Eu fico imaginando o dia que ele falou assim, bateram na porta da casa da sogra de Pedro, porque ele morava na casa da sogra e levou Jesus para morar lá. O cara bateu na porta e falou: vim cobrar o imposto do templo, das 2 dracmas. E Pedro: sim, claro. Não tinha um tostão. Você lembra desse texto? É incrível. Quando ele vai falar com Jesus, Jesus já vem: Pedro, de quem é que os homens cobram imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, né? É lógico, dos filhos ninguém cobra. Então nós estamos isentos. Nós somos filhos. Vai lá no mar da Galileia, pega um anzol e pesca um peixe. Dentro dele você vai encontrar um estáter, que eram 4 dracmas. Paga o meu imposto e o seu. Eu acho assim, de milagres, eu acho tudo milagre. Milagre é sempre milagre, mas esse é um milagre que é muito milagroso, acima dos milagres. Não, porque é uma coisa muito louca, irmão. Eu não vou falar disso agora, porque esse não é o texto, não é o caso agora. Mas eles viram muitos milagres. Pedro pescava de rede, ele pegou um anzol. Não era um negócio que ele estava acostumado a pescar de anzol. Quantos peixes você acha que vai pescar para ter uma moeda dentro da boca dele? Não, fala para mim. Ô Jesus, posso passar a rede? Se eu pegar uns 50 peixes, é capaz que eu encontre, irmão. Agora, um peixe. E naquele... Agora outra pergunta que eu te faço, irmão. Como é que o peixe tem uma moeda na boca? Pode ser que alguém que vou fazer um pedido, jogar uma moedinha no mar da Galileia, sabe? Fazer um pedido, eu quero casar, eu quero, sei lá. E bem naquela hora vinha um peixe. O peixe devia ter uma boca grande e uma garganta pequena, porque a moeda ficou na boca, ele não chegou a engolir. Não é verdade? Porque se ele engole, ia entupir o peixe, ele morria antes de Pedro encontrá-lo. Porque a moeda podia entrar, mas vai sair como? Você vê que milagre que é esse, irmão? Nem sei por que eu lembrei disso agora, mas é um grande milagre esse. Não é um grande milagre? É um baita milagre. E eu fico imaginando Pedro chegando ali no mar da Galileia, aquele peixe engoliu não engoliu, ficou na boca, e devia ser horrível você ser alguém que tem uma coisa na boca. Aquele peixe não podia falar, não podia comer. Pedro tinha que pescar na hora certa, antes que ele morresse de fome, porque como é que ele ia comer com uma moeda na boca? E ele vem com a vara, de repente ele, para onde que eu jogo a vara? O peixe está aqui parado. Acho que eu vou jogar ali, o peixe vai atrás dele. Deve ter sido isso, irmão. E quando ele joga o anzol, o peixe, que estava muito tempo sem comer, eu imagino, algumas semanas, pode ser que no dia anterior tivesse pego aquela moeda, a gente não sabe, irmão. Quanto tempo aquele peixe sofreu com aquela moeda dentro da boca? Mas a verdade é que quando Pedro pega aquele peixe, tem aquela moeda, ele fala: não é possível, meu. Porque Jesus poderia ter feito que nem um mágico, que nem... vieram cobrar um imposto, ele vai na orelha de Pedro, uma moeda aqui. Ele podia fazer o que ele quisesse, irmão. Mas ele escolheu aquele jeito. Não é louco isso? Irmãos, esses caras viram muitos milagres. Eles viram Jesus fazer coisas incríveis, andar sobre o mar. O coração deles ali na Galileia, a gente vai para Jerusalém, ele vai ser horrível. Eles não sabiam de nada que eles iam enfrentar. Eles imaginavam o que seria essa última semana, não imaginavam o que seria a crucificação, as ameaças, e nem o que viria adiante, que a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição que teve contra os apóstolos. Tiago morreu. Bom, eles foram todos martirizados. João foi o último que morreu preso. Todos eles ou foram enforcados, ou degolados, ou crucificados, como foi Pedro. Eles não imaginavam o que eles iam enfrentar, porque no momento em que você diz sim para Jesus, você ganha o maior amigo do mundo. Mais chegado que um irmão. Mas você se prepare, porque você tem agora um grande inimigo. Não é tão grande quanto o nosso Senhor, mas ele atrapalha bastante, ele enche a paciência. A ponto de ter dias que você fala: será que o que eu fiz era certo? Deus existe mesmo? Ele está aqui? Porque a coisa está muito difícil. Eu imagino que dizer para os discípulos: vamos se encontrar lá em Jerusalém, ou lá na Galileia, é encontrar com eles e dizer:
Aqui que tudo começou. E a frase que ele diz é: toda autoridade me é dada lá nos céus. A tradução no original é: lá no lugar da onde todas as ordens partem, porque eu sou Senhor. Eu sou o Senhor de todas as coisas. E sobre esse chão aqui na terra também, eu sou Senhor. Ele começa a conversa, primeiro diz o texto que ele se aproxima. Essa é uma outra dúvida que eu tenho: quem aparece onde quer? Por que já não apareceu na frente deles? Ele aparece em algum lugar para eles orarem, é Jesus, e Jesus vem se aproximando deles. Esse é o movimento do Emanuel. É Ele que é conosco, não somos nós que vamos a Ele, foi Ele que se entregou. Ele eternamente se entrega por nós. Apesar do nosso pecado e de não valermos coisa alguma. Ele chega e diz: relaxa, galera, vocês estão confusos, vocês estão com estresse pós-traumático, vocês me viram preso, vocês estão, calma, sou eu. É aqui que tudo começou. Lembra do começo? Inocência, infância, um movimento despretensioso. Eu fiquei lembrando quando eu me converti essa semana, que eu ia à igreja. Me lembro de quando eu me senti vocacionado pela primeira vez. Como aconteceu com esses discípulos: meu Deus, Deus está me chamando. Me lembrei de quando nós começamos a banda, que eu pensava assim: a gente vai ficar famoso. Isso não aconteceu. O ano passado nós não fomos convidados para o Rock in Rio. O ano passado não. Na verdade, nenhum ano nós fomos convidados. Interessante, a gente não pensa em nada. A gente está extasiado porque o Filho de Deus está diante de nós. É assim que começa. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Nada mudou, sou eu. Eu nunca estive subjugado como uma vítima, nem de Pilatos e nem das coisas dessa terra. Eu sou Senhor nos céus e sobre essa terra. Não fui eu que vim aqui para ser subjugado. Não foi Pilatos que lavou as mãos e disse: olha, eu não posso fazer nada para você. Ele não sabe de nada. Fui eu que vim para me entregar, porque eu sou Senhor de tudo isso. Eu estou acima de tudo isso. Vocês estão entendendo? Estou voltando ao lugar onde tudo começou, para dizer para vocês que tudo está igual como era antes. Eu sou Senhor sobre tudo. E ele diz assim: portanto, já que eu sou Senhor de tudo isso, vou embora por esse mundo, prego o evangelho em todas as nações, façam discípulos como vocês, e ensinem essas pessoas a guardar o que eu estou ensinando para vocês. E presta atenção, que esse e eis que estou convosco, esse e eis que é mais ou menos assim: você, presta atenção. No original é um chamamento dizendo: alerta, galera, presta atenção. Eu estou com vocês todo o tempo. Até o dia que é a eternidade, que o tempo acabar e a eternidade começar. Eu estou com vocês. Nos momentos em que a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? São bons momentos para a gente voltar para Galileia. Para a gente voltar lá atrás e entender que nada mudou. Que Ele é Senhor sobre tudo. Não, nós não estamos nas mãos do terror desse mundo. Nós estamos nas mãos do nosso Deus. Por que perguntam as nações: e aí, onde é que está o vosso Deus? Cadê agora? Por que perguntam as nações onde está o vosso Deus? É o seguinte: no céu está o nosso Deus, Ele é Senhor de tudo. E tudo Ele faz como lhe agrada, Ele faz o que Ele quiser. É como o Sadraque, Mesaque e Abednego para ser jogado na fornalha. O Deus de vocês vai livrar vocês? Ele que sabe, se Ele quiser livrar, Ele livra, a gente queima. Não tem problema, se queimar, queimou. Se não queimar, não queimou. Uma coisa é verdade, a gente vai continuar servindo a Ele, porque nada mudou. O que aconteceu no meio do caminho que nós nos perturbamos? O que aconteceu no meio do caminho que você falou: Deus não está mais comigo? Eu também não sei, porque isso acontece comigo também.
Eu também tenho momentos em que eu falo, não. Outro dia eu encontrei uma pessoa que está começando a plantar uma igreja e falou, Zé, você já pensou alguma vez assim, nessa pequena história da Casa da Rocha, que você assim, ficou com dúvida se você deveria ter começado? Eu falei para ele, fora hoje de manhã? Tirando hoje de manhã, várias outras vezes. Mas a verdade é que a gente precisa voltar lá para Galileia, entender que Ele é o mesmo. E que essa montoeira de dardos inflamados do maligno querem sempre dizer para a gente que a gente fez a decisão errada. Mas não. Toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra.